Se você é um profissional e está buscando nesse momento começar a inovar dentro da sua empresa ou dentro da sua área, certamente você já pensou, tá bom, mas quais características eu preciso ter para conseguir inovar dentro da minha empresa? Então, o objetivo é falar para você sobre uma característica nesse vídeo que eu considero a principal característica para a gente começar um projeto de inovação. É claro que se a gente entende das ferramentas, se a gente tem a metodologia, a gente tem uma parte importante do processo, que é como que eu consigo organizar, estruturar isso para ela sair do papel. Mas antes da gente pensar nessa estrutura, é muito importante a gente olhar um outro lado que é a nossa característica, ou seja, o que eu preciso ter enraizado dentro de mim para efetivamente começar a gerar resultado, a ser uma pessoa inovadora e agregar dentro do meu departamento. Então, vou trazer para você uma analogia para depois falar sobre essa característica principal. Bom, vamos lá. Você provavelmente tem um amigo ou uma amiga que em algum momento estava saindo com uma pessoa e ela estava super interessada em contar para você. E a cada vez que vocês se falavam, e aí essa conversa poderia ser por WhatsApp, mas normalmente essas conversas você quer fazer pelo telefone, você quer fazer ao vivo, você quer marcar de sair para poder ouvir. Aquela pessoa te conta aquela história super animada. E aí, à medida que ela vai contando, você consegue navegar na história dela, você consegue visualizar a história dela. E, consequentemente, ao visualizar, você começa a dar opinião, muito provavelmente. E aí, aquelas opiniões de faça isso, faça aquilo, o que está acontecendo, o que vai acontecer depois, é muito natural que a gente acabe seguindo. Por que isso acontece? Porque a gente está ouvindo uma história, essa história nos interessa e no que ela nos interessa, ela abre a nossa mente para começar a pensar em outras alternativas, em outras soluções e outros questionamentos interessantes sobre aquela história. E quanto mais a pessoa conta, mais você quer saber, mais você consegue dar ideia e, consequentemente, essa pessoa também volta para você com novas histórias. O que isso aqui é característica que a gente adora usar no nosso dia a dia pessoal e que a gente pode trazer como uma característica muito importante para processos de inovação? Essa é a característica da curiosidade. Então, da mesma maneira que a gente é muito curioso e interessado, talvez a gente possa chamar de curiosidade, outras pessoas chamam de interessado. Se for um assunto mais denso, a gente chama de empatia. Eu efetivamente ter interesse genuíno por ouvir a história do outro. E quando a gente pensa em processos de inovação, parte desse processo de inovação ele precisa ter esse ponto que a gente fala desse interesse genuíno pela história do outro. Agora vamos lá, Lilian, o que é isso e como é que eu coloco isso dentro da empresa? Então vamos pensar o seguinte: se você hoje trabalha numa empresa e você quer inovar, então você está vendo, está acompanhando o cenário, vê que nesse cenário que a gente vive, ele é um cenário mais complexo, as empresas elas estão sendo cada vez mais exigidas em pensar em inovação e você quer fazer parte desse processo. A grande maioria das pessoas acabam errando em um ponto em específico, que ao pensar que elas querem inovar porque é um movimento que está acontecendo no mundo, elas simplesmente querem pegar o que elas já têm ali no dia a dia e tentar inovar a partir dali. Qual é o grande problema disso? A gente, no momento que a gente só olha para o nosso cercadinho e pensa numa alternativa ali, a gente está perdendo a oportunidade de ouvir sobre esse mesmo cercadinho, sob a ótica de diversas pessoas. Assim como na analogia, quando você está dando ali esses seus pitacos em relação ao relacionamento de um amigo seu, normalmente esses pitacos eles são interessantes porque eles são vistos sob uma ótica de fora. Você não está dentro do relacionamento, esse relacionamento ele não é seu, então é muito mais fácil você olhar sob uma ótica mais ampla e, consequentemente, contribuir para que aquela situação seja realmente melhor para aquele seu amigo. Ou se é uma alternativa bacana, o que ele pode fazer para continuar sendo boa, se está sendo ruim, o que ele pode fazer para melhorar ou até mesmo acabar. Mas isso acontece porque você está olhando de fora, você tem uma isenção de emoções nesse momento. Não é que você não vá sentir o que o seu amigo está passando, não é que você não queira estar ali e de alguma maneira
ajudar o seu amigo a gerar um bom resultado. Mas a grande questão é que como você não é a pessoa impactada emocionalmente, você consequentemente consegue ter esse distanciamento, essa facilidade de analisar a situação. Quando a gente olha num processo de inovação, acontece mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso, se é um problema meu, achar pessoas para me isentar, ou seja, olhar de fora e trazer o olhar de fora deles em relação à minha ótica. Mas o que eu gosto mais para alguém que quer começar a inovar, que quer começar a levar isso para dentro da empresa, fazer o movimento contrário. Então, ao invés de você olhar para o seu cercadinho, você vai procurar outras áreas, outros departamentos, outros procedimentos em que você, com o seu olhar, pode agregar nesse processo de inovação. E aí, como é que você faz, então, esse processo? Sendo curioso, sendo interessado. Então, dedicar tempo em conversar com as pessoas, em entender o que elas estão passando, o que acontece no dia a dia dela, qual é o impacto daquele processo, ou daquele serviço, ou daquele departamento para outros departamentos. Mas aqui não é fazer uma perguntinha qualquer só para falar que foi lá entender e voltou e tá tudo certo. Aqui é efetivamente ser interessado. Então é genuinamente sentar, ouvir a pessoa, ouvir com os olhos muito atentos, com o ouvido muito aberto, para que a gente consiga efetivamente entender os interesses dessa pessoa, entender as necessidades dela, para a partir daí começar a despertar a inovação. Talvez uma pergunta que você esteja se fazendo agora é: ah, tá bom, mas aí eu vou ser curioso, vou perguntar para todo mundo aonde a inovação se encaixa nisso tudo. Um dos pontos de inovação que a gente mais fala é que os processos de inovação, eles acontecem quando duas coisas são muito conjuntas. De um lado, quando eu tenho essa consciência que eu quero inovar, e eu imagino que você já esteja tendo esse clique agora de querer inovar, e do outro lado, quando você começa a aprofundar no problema, na situação daquela pessoa, no interesse, na vida daquela pessoa que você quer melhorar, e aí você começa a ter um clique. O que é esse clique? Não é uma coisa que você vai acordar do dia para a noite e vai pensar: caramba, agora cheguei numa solução incrível, maravilhosa. Mas a gente fala que quando você tem essa curiosidade em entender efetivamente qual é a necessidade da pessoa, ir lá se interessar pela história dela, você consequentemente, por esse interesse, você naturalmente começa a despertar em você o olhar para pensar em melhores alternativas. Uma história que aconteceu comigo foi muito curiosa, não necessariamente tem a ver com inovação, mas traz para vocês um exemplo clássico de como que isso é importante no ambiente de trabalho. Bom, eu trabalhava numa empresa e eu era responsável por fazer toda a compra de livros da empresa. Então a empresa tinha uma biblioteca e, como eu era da área de educação corporativa, me passavam as demandas de compra de livro. Bom, eu não sei se fica claro para você, mas eu recebia muitos pedidos de livro todo dia, muitos. Era em torno de 30, 40 pedidos de livro por dia, e isso era insano. Eu tinha uma série de coisas para fazer e eu não tinha condição de ficar ao mesmo tempo fazendo todas as minhas demandas que eu não podia passar para ninguém, mas todas essas demandas de compra de livro que estavam na minha mão. Qual foi a alternativa então que eu achei nesse processo? Bom, primeiro de tudo, eu consegui identificar por curiosidade, então apliquei esse método da curiosidade em algumas situações. E aí eu fui lá, comecei a investigar e eu descobri que tinha uma pessoa que trabalhava na biblioteca da empresa. E eu achei muito interessante isso, porque eu pensei: bom, se essa pessoa trabalha na biblioteca da empresa, por que não é ela que está fazendo esse processo? Para mim não fez muito sentido isso. E eu fui investigar e eu acabei descobrindo que ela tinha grande parte do tempo dela disponível. E a partir de várias conversas que eu tive com ela, eu também descobri que ela tinha um desejo muito grande de aparecer mais para a empresa. Mas como ela era uma pessoa que ficava dentro da biblioteca, normalmente as pessoas só iam ali para pedir um livro. E ela não tinha essa possibilidade de aparecer. Bom, diante desse cenário,
Eu então sugeri na época à minha diretora que a gente fizesse uma mudança. Então a gente tiraria essa função de mim e eu colocaria essa função nela. Para que essa função ela fosse cumprida de maneira efetiva, correta, bem-sucedida, eu iria fazer uma supervisão dessas demandas. Então ela não compraria aleatoriamente, ela teria que passar por uma aprovação da minha área. E aí o mais interessante, gente, é que diante dessa investigação, desse interesse genuíno, eu descobri que eu poderia diminuir o meu dia a dia de trabalho. Ao mesmo tempo, eu poderia passar para uma pessoa que estava altamente interessada nesse processo e principalmente trazer a ela a visibilidade que ela queria sem comprometer o resultado para o negócio. E o resultado disso foi que ela ficou extremamente satisfeita porque ela conseguiu aparecer e ao mesmo tempo eu fiquei muito satisfeita porque eu consegui ter o meu tempo disponível e a diretoria também ficou muito satisfeita porque a gente não teve nenhum problema em analisar e aprovar efetivamente o que era realmente importante e o que não era importante. O que eu quero dizer com essa história? A possibilidade de inovação, ela sempre vai começar desse processo de curiosidade. É muito difícil você inovar se você não tiver interesse genuíno pelas histórias que estão acontecendo. E tem uma coisa que a gente sempre bate e eu reforço aqui nesse vídeo, que todas as vezes que de alguma maneira você se interessa genuinamente e vai investigar e começa a se aprofundar naquelas expectativas das áreas, nas necessidades da área, naturalmente as ideias começam a surgir. Da mesma forma que lá para o seu amigo você começa a ter boas ideias, aqui acontece no mesmo processo. Então é um início de característica, uma característica para mim fundamental e ela é o início. Se eu não tiver essa característica do interesse genuíno pelas histórias e pelas necessidades da empresa, dificilmente eu vou conseguir inovar. Então, se você quer inovar, comece por esse processo de ser curioso. E esse ser curioso vai dar trabalho no início, já vou te avisando, porque esse é um processo mental. Então, à medida que você começa a conversar com uma pessoa e você investiga cada vez mais, naturalmente você começa a usar isso e isso começa a se tornar cada vez mais enraizado dentro do seu jeito de ser. Mas até ele virar genuíno, tem um processinho difícil ali, que é você quebrar essa barreira do: será que eu estou sendo muito intrometido? Será que a pessoa vai achar que eu estou sendo intrometido mesmo eu não sendo? Então passam muitas coisas pela nossa cabeça, isso é muito normal, mas eu te garanto que à medida que você vai aplicando essa curiosidade, esse interesse genuíno pelas pessoas, você vai começar a perceber que o seu olhar vai ampliar muito. E quando o seu olhar ampliar, com certeza você vai conseguir se abrir a pensar novas alternativas. E aqui uma última recomendação: não adianta você querer fazer esse processo se ele não for genuíno. Ir ali ouvir a pessoa só para cumprir um protocolo vai fazer com que você escute a história do outro, não se interesse. E quando a gente não está interessado no processo, o nosso cérebro ele meio que desliga. Ele fala assim: ok, tô aqui ouvindo a informação, vou anotar aqui, e depois você vai virar as costas e as coisas vão desaparecer. Se você realmente quer começar a pensar e ter uma mentalidade inovadora, é muito importante que você use esse momento de forma genuína. Então, como que você faz isso? Escolha primeiro departamentos ou pessoas que você ou tem uma afinidade maior ou você tem uma curiosidade maior. Então, eu já ouvi vários relatos de pessoas de área comercial que queriam ir para a área de marketing. Então, é um excelente lugar, por exemplo, para começar a investigar, a se interessar e, consequentemente, pensar em inovação ali. Quem sabe isso não vira até uma porta, né, para você conseguir trabalhar, né, fazer essa migração da área comercial para a área de marketing. Mas se interesse genuinamente por alguma história que já naturalmente te traria interesse. Isso com certeza vai ajudar muito a você fazer isso de maneira genuína, entender o quanto é interessante e importante você aprofundar e entender cada vez mais o processo e, consequentemente, você vai conseguir pensar em novas alternativas. Uma vez que você for fazendo isso, isso vai se tornando cada vez mais natural para você e vai chegar um dia que você vai fazer isso com todo mundo sem nem perceber. E, naturalmente, as ideias começam a vir a partir dessa curiosidade genuína, esse interesse genuíno
pela história do outro. Então, se você quer inovar, comece por essa característica, pratique bastante essa característica, porque eu tenho certeza que você vai conseguir começar a ter bons resultados a partir daí e, consequentemente, inovar.